Olá, galerinha, ligadinha aí nesse nosso projeto de Seduc em Ação. Nós estamos aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje nós trabalharemos as características composicionais do gênero discursivo crônica. É um assunto bastante recorrente nos vestibulares, no Enem, e também o domínio desse gênero permite que você se descubra na leitura, porque eu confesso a vocês, eu fui fisgada como leitora por meio da crônica. A partir do momento que eu conheci a crônica, eu me apaixonei e me tornei uma leitora de crônicas, né? E depois diversifiquei essa leitura, mas foi pela crônica que eu fui fisgada pelo gosto da leitura, ok? Eu sou a professora Joanete Xavier, estamos aqui para trabalhar nessas 4 questões da lista que você já recebeu, que você já fez, é claro. Nós estamos aqui para trabalhar 2 habilidades, né, no propósito desses exercícios. A primeira habilidade é ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, no caso a crônica, observando a sua forma, o plano global, o conteúdo de uma crônica, o estilo, como que é a linguagem, né, de que forma ela se comporta, se é em prosa, se é em verso, e também a função social de uma crônica. O que é função social, Joanete? É a finalidade para que nasce uma crônica, não é verdade? E a outra habilidade que nós pretendemos trabalhar na resolução, no comentário dessas 4 questões é reconhecer nos gêneros em estudo, no caso a crônica, recursos verbais e também os não verbais, utilizados com a finalidade de provocar um determinado efeito de sentido. Então, eu vou observar, por exemplo, uma pontuação, eu vou observar uma forma de emprego de um tipo, uma variedade linguística, eu vou observar um conectivo, que recursos, uma figura de linguagem. Esses recursos têm por finalidade provocar um determinado efeito de sentido no leitor. Então é isso que também nós iremos tratar nessa nossa videoaula. Por isso eu convido você a se atentar para o texto da questão 1, que você já leu, que você já respondeu, e você está aqui comigo para gabaritar e ouvir alguns comentários a respeito. Então, essa questão ela apareceu no Enem no ano de 2008 e todo ano aparecem questões a respeito desse assunto, desse tema. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingira a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste, de resto, um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser.
querendo levar todos, é favor. E outro, 2 cidadão, somos 2. Naturalmente o Senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e de meu peito. Esse texto é do Rubem Braga, para gostar de ler. E aí a questão aborda o seguinte tema, que aparece logo de imediato no comando da questão, que diz assim, olha, o fragmento acima, porque vocês sabem, é só um recorte, né, do texto, o fragmento, é só um pedaço. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta características marcantes do gênero crônica, porque é uma crônica, trata-se de uma crônica. E trata-se de uma crônica, turma, por que mesmo, hein? Será que é por expressar, ao expressar o tema de forma abstrata? Isso não caracteriza crônica, né? Crônica são tratados do cotidiano, da nossa realidade, né? Então, expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens, buscando apresentar a ideia? Não. Manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo, só espaço? Também não. Essa não é a característica, isso não é o que faz do texto ser uma crônica. Contar história centrada na solução de um enigma, isso aí tá mais para conto, né? Evocar de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos? Não, a crônica ela não tem esse objetivo de transmitir ensinamentos, não é esse o objetivo da crônica. E por fim a letra E, que diz, valer-se de tema do cotidiano. Ah, turma, a palavra cotidiano apareceu, é a melhor caracterização da crônica, porque crônica trata de coisas do cotidiano, como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético. Então ele é belo, ele é poético, ele é literário, ele não é notícia, mas trata de coisas do cotidiano, que é o recenseamento, ok? Se você marcou a letra E, você gabaritou e ó, parabéns! Vamos à próxima? Questão no atividade 2, eu tenho o texto Os Dias Lindos, que diz assim, acontece em abril, nessa curva do mês, que descamba para a segunda metade. Os boletins meteorológicos não se lembraram de anunciá-lo em linguagem especial. Nenhuma autoridade, munida de organismo publicitário, tirou partido do acontecimento. Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos. E aboliram, sem providências drásticas, o Estatuto do Calor. A temperatura ficou amena, conduzindo à revisão do vestuário. Protege-se de um tudo nada o corpo, que vivia por aí exposto e suado, bufando contra os excessos da natureza. Sob esse mínimo de agasalho, a pele contente recebe a visita dos dias lindos. A cor, redescobrimos o azul correto, o azul, que há meses se despedaçara em manchas cinzentas no branco sujo do espaço. O azul reconstituiu-se na luz decantada, que lava também os matizes empobrecidos das coisas naturais e das fabricadas. A cor é mais cor,
na pureza deste ar que ousa desafiar os vapores, emanações e fuligens da era tecnológica, e o raio de sol benevolente pousando no objeto tem alguma coisa de carícia. O ar ficou mais leve, ou nós é que nos tornamos menos pesadões, movendo-nos com desembaraço, quando antes andar era uma tarefa dividida entre o sacrifício e o tédio. Tornou-se quase voluptuoso andar pelo gosto de andar, captando sinais inconfundíveis da presença dos dias lindos. Foi certamente num dia como estes que Cecília Meirelles escreveu: a doçura maior da vida flui na luz do sol quando se está em silêncio. Até os urubus são belos no largo círculo dos dias sossegados, porque a primeira consequência da combinação de azul e leveza de ar é o sossego que baixa sobre nosso estoque de problemas. Eles não deixam de existir, mas fica mais fácil carregá-los. Então, é preciso fazer justiça aos dias lindos, oferecer-lhes nossa gratidão. Será egoísmo curti-los na moita, deixando de comentar com os amigos e até com desconhecidos que por acaso ainda não perceberam o raro presente de abril. Repare como o dia está lindo. Não precisa botar ênfase na exclamação. Pode até fazê-la baixinho, como quem transmite boato e não deseja comprometer-se com a segurança nacional. Mesmo assim, a afirmação pega. Não só o dia fica mais lindo, como também o ouvinte, quem sabe, se distraído ou se lenta percepção sensorial, ganha a chance de descobri-lo igualmente. Descobre e passa adiante a informação. A reação em cadeia pode contribuir para amenizar um tanto o que eu chamo de desconcerto do mundo, de onde se conclui deixar de lado, mesmo por instantes, o peso dos acontecimentos mundiais trágicos, esmagadores, para degustar a finura da atmosfera e a limpidez das imagens recortadas na luz. É um passo dado para reduzir o desconcerto na medida em que a boa disposição de espírito de cada um pode servir de prefácio ou rascunho de prefácio à pacificação ou relativa pacificação dos povos e seus dominadores. Em vez de alienação, portanto, o prazer dos dias lindos é terapia indireta. Pode ser que o desconhecido lhe responda com um palavrão, desses em moda na sociedade mais fina. Não faz mal, não se ofenda. Ele descarregou sobre a sua observação amical o azedume que ameaçava corroê-lo no íntimo. Livre desse fel, talvez se habilite a olhar também para o céu e a descobrir mesmo certa beleza esvoaçante no urubu. De qualquer modo, foi avisado. Já sabe o que estava perdendo. A consciência de que certos dias de abril e maio são mais lindos do que os outros dias em geral e nos integram num conjunto harmonioso em que somos ao mesmo tempo ar, luz, suavidade e gente. Quem escreveu foi o Drummond, fazendo uma paródia com Cecília Meirelles. Sobre o texto de Carlos Drummond de Andrade, podemos afirmar que se trata, então, aqui de qual tipo de gênero discursivo? De qual é o gênero? Pensando lá nas coisas do cotidiano, você diria que trata-se de uma crônica, letra A, e você fechou esse gabarito se você marcou letra A, e parabéns mais uma vez,
E assim nós iremos para a nossa questão de número 3, que também foi do Enem de 2013 agora. O texto é A Diva, vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera! Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia, gente, vamos. Falou meio triste, culpada. E um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Bacana, não é? Olha o enunciado agora para você, o comando do texto que diz: os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. O que mesmo é função social do gênero é a finalidade para que serve, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto diva, veja bem, narra um fato real vivido por Maria José. Fato real? Não temos essa referência. Surpreende o leitor pelo seu efeito poético? Sim, porque ela vai falando teatro, teatro, até que o espelho se espedaça. Não é verdade? Olha o efeito poético disso. Ao mesmo tempo da indignação e pelo fato dela não poder se dar o luxo de ir, mas também pelo orgulho de assumir, não é? Então, verdadeiramente, esse texto trata-se, né, de características específicas desse gênero discursivo, não é? E essa situação comunicativa em que ele é produzida, ele nos surpreende, porque surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Relata uma experiência teatral? Não. Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora? Ao contrário, ela é bem pé no chão. Defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral? Também não. Surpreende o leitor pelos efeitos de sentido. Lembra da habilidade lá? Pela repetição da palavra teatro e pela imagem construída, ela em frente ao espelho, e de tão alto que ela ecoa essa palavra teatro, que o espelho acaba se espatifando, não é verdade? E agora, se você marcou então letra B, parabéns! Agora nós vamos à nossa última atividade, que é a atividade 4, que é uma tirinha que diz o seguinte: para onde vocês acham que vai a humanidade? Olha a Mafaldinha perguntando. Para a frente, é claro. A frente é para lá. Olha só, a frente é para lá. Lá não é a frente. Tua frente não é a minha frente. Começo a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente. Porque aqui, perdão, eu tinha que ler aqui. Deixa eu fazer a leitura desse último quadrinho que eu ignorei uma fala. Olha só. Lá não é a frente. Tua frente não é a minha frente. Mas é a minha frente. Não! Começo a entender porque é tão difícil a humanidade ir para frente. Cada um tem um ponto de vista, tem um ponto de referência, não é? Olha que bacana a tirinha. A conversa entre Mafalda e seus amigos revela a real dificuldade de entendimento entre posições que parecem divergir. Na verdade, quando eu penso em divergência,
Mas na verdade não é, porque a frente é uma só, não é? Aí eu penso, depende do referencial em que você se encontra, não é? Mas elas são só aparentemente divergentes, porque ela revela essa dificuldade de entendimento entre posições. Bom, será que ela desvaloriza a diversidade social? Não. Será que ela expressa o predomínio de uma forma de pensar? Não. Não é predomínio de uma imposição de opinião. Não é essa. A ideia é passar essa dificuldade. Por que a humanidade não vai para frente? Exatamente porque elas têm opiniões divergentes, né? Diferentes, pontos de vista diferentes, que precisam ser respeitados, porque isso é que compõe o caminhar, o avançar, né? Ilustra a possibilidade de entendimento, de respeito? Também não. Mostra a preponderância do ponto de vista masculino? Não. Nenhuma ideia. A ideia é exatamente revelar a real dificuldade de entendimento entre as posições que pareciam divergir. E se você marcou letra A, parabéns! Assim, nós finalizaremos a nossa aula de hoje com bye bye, tchau tchau, da sua professora Joanede Xavier. Obrigada a você.